Olá, 28 de dezembro e esse é o Boas Práticas de encerramento de 2025. Ao longo da jornada deste ano, o programa mais uma vez mostrou as melhores e mais inspiradoras práticas que acontecem no chão da escola e em todo o território educador da cidade de São Paulo. Foram mais de 300 reportagens, quadros especiais desbravando projetos com os mais variados objetos de conhecimento. E hoje nós vamos relembrar algumas reportagens que ajudam a contar sobre essa trilha percorrida pelos estudantes ao longo da trajetória escolar. Aqui comigo, a Shirley Monteiro, que é educadora e formadora da rede, e vai ajudar a gente nessa jornada. Shirley, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, e a primeira pergunta é sobre o currículo da cidade de São Paulo, que foi construído sobre a ideia de etapas de aprendizagem e de desenvolvimento. Conta pra gente como foi essa construção e o que são exatamente essas etapas. Bom, o nosso currículo é um currículo especial, porque ele foi construído a muitas mãos, por professores, por formadores, por técnicos, e ele está dividido nas etapas da educação básica. Então, nós atendemos a educação infantil, o ensino fundamental e atendemos também o ensino médio, né? E na modalidade de jovens e adultos, atendemos idosos e aqueles que estão buscando novamente uma oportunidade de ter acesso à educação. Existe uma subdivisão no ensino fundamental? Como que ela é feita? Sim, o nosso ensino fundamental é também especial, porque nós temos uma divisão por 3 ciclos. Nós temos um ciclo específico para a alfabetização, primeiros, segundos e terceiros anos. Temos um ciclo que se chama interdisciplinar, para 4º, 5º e 6º anos. E os últimos 3 anos do ensino fundamental, 7º, 8º e 9º, chamado de ciclo autoral. Ô, Shirley, em cada uma dessas etapas, existem objetos e objetivos específicos de desenvolvimento? Se sim, explica pra gente como que funciona. Sim, cada uma desses ciclos, ele tem um objetivo principal. Por exemplo, no ciclo de alfabetização, nós temos, como o próprio nome diz, esse objetivo geral de trabalhar com leitura, escrita e alfabetização matemática e científica. A gente tem uma proposta de sistematizar o processo de alfabetização, nessa busca para que as crianças possam, a partir de leituras, a partir de escritas com função social, possam participar do seu próprio processo de alfabetização e construam esse conhecimento da língua escrita e da língua falada. Muito bom. E já que nós estamos falando desse ciclo de alfabetização, vamos rever trechos de reportagens que mostraram essas ideias na prática. Existe um segredo que corre de ouvido em ouvido. É o sussurro poético. Era uma vez um gato caolho, que andava moado, assim meio de lado, com o peito estufado, a cantar um fado. Cada sussurro é como uma semente de encantamento que faz brotar o gosto pela leitura e desperta o prazer de ouvir e contar histórias. E a gente ouve com aquela questão da suavidade, da doçura. E aí, quando ele consegue ter essa questão de praticar essa leitura com um colega, né? E o colega fica admirado, às vezes dá ali a opinião, olha, fala um pouquinho mais baixo, um pouco mais devagar. Toda vez que a gente iniciar uma leitura, a gente sempre tem que fazer a leitura o quê? Do título e do autor. Então, a leitura de hoje é Macaco, Ruth Rocha. Um macaco tão maluco mete medo no matuto. Um macaco tão matreiro mete medo no mineiro. Os alunos descobrem 2 instrumentos curiosos. O sussurrador, um tubo comprido usado para compartilhar poesias ao pé do ouvido, e o sussurrofone, que lembra um telefone mágico e permite que cada um ouça a própria leitura, ajudando na fluência e despertando o encanto pelas palavras. Voa, voa, rapidinho, bate as asas, ligeirinha. Para brincar com a fluência leitora, os alunos são divididos em 2 grupos. Um mesmo poema com um desafio especial, transformá-lo em música. Um grupo vai cantar um poema no ritmo da cantiga Borboletinha, enquanto o outro entra no compasso do Parabéns pra Você. Um macaco tão maluco Mete medo no matuto, um macaco tão... mete medo no mineiro. Vamos lá?
1, 2, 3. Um macaco tão maluco mete medo no mato. Um macaco tão mateiro mete medo no... Lendo, cantando e se divertindo, todos praticam a leitura de forma criativa, melódica e cheia de ritmo. Vive só carregadinha. Como que esse projeto te ajudou na leitura? Quando não tinha o projeto, eu lia menos. Só que quando começou agora, eu tô começando a ler mais mangá de anime. Tipos de tema que eu gosto mais são os poemas que rimam mais e os poemas mais engraçados. Assim, entre sorrisos, segredos, cantos e livros, a escola inteira vai sendo tomada pela magia da leitura. Práticas! Quero saber se tem alguma coisa na vida que assusta vocês. O medo é uma das primeiras emoções que sentimos na vida. E o que você faz para enfrentar o seu medo? Corre pra minha mãe. Medo do escuro, do desconhecido, é uma emoção natural do ser humano, mas a partir do medo que nasce a coragem. Ainda que faça parte da natureza humana, esse assunto desperta diferentes compreensões. Fazer isso desde cedo é uma possibilidade de não só contribuir para o letramento dessas crianças, mas também para a imagem que elas constroem dessa sociedade. E como abordar essa questão de forma leve e acolhedora com as crianças? A EMF Vargem Grande 2 encontrou no caminho da leitura e do diálogo a solução. Nós temos aqui uma tradição na nossa escola de leitura com os alunos, onde a criança tem autonomia em ler, escolher seu livro e produzir coisas a respeito da sua leitura. O livro A Vida Não Me Assusta, da escritora Maya Angelou, por exemplo, encoraja as crianças a enfrentarem seus medos com poesia e imaginação. Na infância, o medo parece ser gigante. É nessa fase que aprendemos a nomear expressões e transformar esse sentimento em algo novo. Na folha sulfite, vocês vão escrever e desenhar o que vocês fariam para enfrentar o medo de vocês. Teve gente que falou correr para o colo da mãe, abrir a porta do escuro, correr da cobra. Então é isso que vocês vão registrar. Gente, eu quero mostrar agora o desenho da Alicia, que tá muito bonito. E a Alicia estava me contando em off que ela ficou com medo do primeiro dia de aula. Isso porque o olho dela, que é maravilhoso, muda de cor. E ela ficou com medo dos colegas perceberem isso e não quererem fazer amizade com ela. Então, gente, ela superou o medo fazendo amizades. Aqui está o retrato da primeira amiga. E aí esse medo foi embora, né, Alicia? Foi. Então, gente, por aqui, medo é coisa do passado. Me dá um abraço. Aê! Crescer, muitas vezes, é enfrentar medos invisíveis. Mas quando a escola se torna um lugar de abrigo e cura, para o estudante, a vida não o assusta. Uma visita ao Museu de Zoologia da USP é uma oportunidade incrível de ampliar as aprendizagens dos alunos que mergulham em temas como biodiversidade, patrimônio e sustentabilidade de forma prática e envolvente. Neste passeio cheio de descobertas, o museu vira uma sala de aula viva, despertando a curiosidade e o encantamento das crianças pelo mundo natural. O Museu de Zoologia é um museu, é um lugar onde a gente vai ver todos os tipos diferentes de animais que a gente tem. O museu abriga um dos maiores acervos zoológicos da América Latina, com destaque para espécies raras e até animais já extintos. Eu acho que esse é um local onde essas crianças, esses estudantes que estão tão imersos numa capital, numa megalópole como São Paulo, têm de ter um contato com elementos que muitas vezes não estão dentro da realidade delas. O projeto Olhos Atentos Bichos Fantásticos tem como proposta despertar a curiosidade das crianças pelo mundo animal, promovendo de forma lúdica a consciência sobre a importância de cuidar e preservar o meio ambiente. O projeto se iniciou com o convite que nós tivemos de vir aqui, ao museu. Então a gente pensou, o que poderíamos fazer
para que essa visita fosse mais significativa, não fosse apenas uma visita, fosse um ambiente que eles pudessem aprender. E aí nós montamos esse projeto com o intuito de que, através dos olhos deles, né, fossem feitos as anotações, os desenhos para se transformar no nosso livro. Como a gente já começou esse trabalho em sala, nós mostramos vídeos, fizemos cartazes, tudo partindo também do interesse deles, foi tudo bem livre para que eles escolhessem o animal que eles queriam desenhar. E a partir do que nós aprendemos lá, eles puderam comparar com o que eles encontraram aqui no museu. Aqui a gente chama de quadrado da extinção. Quadrado da extinção. Vocês sabem o que é extinção? Eu sei. Sim, é quando acaba toda a espécie. É quando acaba toda a espécie, exatamente. Quando não tem mais nenhum pra gente ver. O que você tá olhando aqui, observando? O que é isso? Um peixe elétrico. Nossa, e você imaginou que ele era desse tamanho? Não. E o que você mais gostou de ver aqui nessa parte do museu, nessa parte de peixes, de animais aquáticos? Nessa parte que eu vi, foi o microscópio. Eu vi um osso de um peixe. Como resultado dessa jornada, os alunos vão criar um livro coletivo ilustrado com desenhos e pequenas descrições feitas por eles sobre os bichos fantásticos que descobriram ao longo do caminho. E a Rebeca, gente, está também desenhando um elefante. Rebeca, qual que foi a parte que você mais gostou até agora? Dinossauros. Então eu queria que você mostrasse para quem está assistindo esse elefante. Olha o elefante dela, gente, como tá ficando bonito, ó. Ela ainda não terminou, né? É. Ainda vai terminar? Sim. O livro final do projeto vai consolidar o aprendizado, valorizar o protagonismo dos alunos e permitir que compartilhem suas descobertas com orgulho, unindo escola, família e comunidade. Com sua presença simbólica e afetuosa, a boneca Olivia amplia o olhar das crianças sobre o mundo, reforçando a importância do respeito às diferenças e da valorização das culturas. A Olivia é muito legal. Ela não gosta de briga na frente dela. Ela vai em vários países também. Conheceu várias casas. Ela, assim como vocês também, já viajou por outros países, outros estados? Sim. A boneca Olivia é uma amiga da professora que viaja por diversos lugares, conhecendo culturas diferentes. Na escola, ela ensina as crianças a valorizarem e respeitarem essa diversidade cultural. Ela conta para as crianças de pessoas importantes de cada país, o quanto essa migração é importante, o quanto é importante respeitar as crianças migrantes na escola. Por conta da nossa escola ter bastante migrantes dentro da sala também. Então, o que nós pensamos com a boneca? Através da afetividade, as crianças iam conseguir compreender a cultura do outro. Então, a Olivia conta as histórias, explica sobre vestimentas, sobre costumes de alimentação. Hoje ela veio acompanhar os alunos em uma visita no Museu da Imigração. Eu quero entender de vocês o que é imigração agora. Pessoas que migram para outro lugar. Uma das motivações para isso pode ser guerra, né? Não é só ir viajar, porque a gente vai viajar para outras cidades, outros países, estados, mas no caso é você ir morar. Você meio que deixar, largar mesmo, né? Toda a vida que você construiu no local e ir em outro. Olivia, essas aqui são as pessoas que estão vindo do Brasil e são as pessoas que estão lá chegando. O que foi estudado em salas sobre imigração se concretizou no museu, onde os alunos viram que esse movimento é real e continua presente. Não saia daí, porque no próximo bloco nós voltamos com a nossa educadora convidada para seguir falando dessa caminhada tão bonita que um estudante trilha durante a idade escolar. Na periferia nem tenta alegria, mas assim que já passa o nosso dia a dia. Queria acordar meio-dia sorrindo, mas na periferia nem tudo é tão lindo.
Estamos de volta hoje com a retrospectiva do Boas Práticas deste ano. Estou aqui com a educadora e formadora Shirley Monteiro, que vai falar agora pra gente sobre o ciclo que vem depois da alfabetização, é o chamado ciclo interdisciplinar. Shirley, quando uma criança ou um adolescente vivencia a aprendizagem por ciclos, como é que se dá esse ciclo e essa aprendizagem? Temos muito carinho por esse ciclo, porque é um ciclo onde nós vamos consolidar esse processo de alfabetização, né? Então, os ciclos acontecem porque nós acreditamos que em 3 anos, né, a criança tem mais oportunidades de consolidar aquilo que aprendeu, de ter tempos, espaços e materiais destinados especificamente, e a gente respeita as características de desenvolvimento dessas crianças, né, e desses estudantes em cada um desses ciclos. E para o ciclo interdisciplinar, qual é a maior aprendizagem? É que ele busque aprimorar, aprofundar todas as aprendizagens vindas do ciclo anterior, alinhados e entrelaçados às áreas do conhecimento, as grandes áreas do conhecimento. E nós temos temas transversais que fazem essa união. Nós falamos sobre educação ambiental, falamos sobre povos migrantes, falamos sobre temas que atravessam todas as áreas do conhecimento e fazem esse entrelaçamento nos estudos e nas pesquisas que as crianças desenvolvem. Agora, focado ali nos 4º, 5º e 6º anos, quais os objetivos dos ciclos? Os objetivos são esses, de mostrar para esse estudante que quando ele aprende um determinado objeto de conhecimento, ele não é só de uma área. Então, eu posso dar um pequeno exemplo. Eu posso, em língua portuguesa, trabalhar um texto de ciências que seja do interesse dos estudantes e dentro dele ter, por exemplo, gráficos e tabelas que precisam de conhecimentos matemáticos. Então, você entrelaça saberes para que a criança possa avançar nas suas aprendizagens. Agora, a gente imagina que existam desafios. Quais os maiores desafios, Shirley? Os maiores desafios encontrados são as trocas, essas passagens entre um ciclo e outro, em especial dos 5º para os 6º anos, porque nos 6º anos, embora seja do ciclo interdisciplinar, as crianças vão ter um novo desafio, que são muitos professores. Então, nossos materiais, nossos projetos são todos voltados para que a gente possa fazer essa transição da forma mais tranquila possível, para que eles não sintam essa diferença. E eu acho que os nossos cadernos, os nossos materiais de apoio ao professor ajudam muito nessa transição. Muito obrigada até aqui. Shirley, a gente selecionou aqui algumas reportagens que falam sobre essa fase da escola das crianças já a partir dos 10 anos. Vamos acompanhar. A arte dos alunos de uma escola atravessa os muros e vira uma mostra aberta ao público. Eu tô ansioso, Bruno. Já pintar, pra mim foi muito divertido. Agora eu quero saber aqui no shopping mesmo, se vai ficar melhor do que já tava. Um espaço transformado em galeria apresenta uma exposição única, onde o universo vira arte nas mãos desses estudantes. No 5º ano, as crianças elas perdem um pouco o contato com esse momento da pintura. E eu pensei como que poderia ser atraente um projeto que linkasse com conhecimento, de forma interdisciplinar, né? Que eu pudesse convidar vários professores de várias disciplinas e ainda trazer esse lúdico e esse interesse, essa ousadia da luz neon. Bacana é que a arte é a protagonista desse projeto, no final das contas, porque o produto final é artístico, mas tem ciência, tem matemática, tem português. É um trabalho feito a muitas mãos, com muita dedicação, muito cuidado. E o mais gratificante de tudo, no final das contas, é ver o brilho nos olhos e o sorriso das crianças. Quando a gente pendura uma obra na parede da nossa escola, apenas eles têm acesso, né? A nossa comunidade acessa isso. E quando a gente extrapola esses muros, que a gente ousa pedir para um espaço tão grande, um espaço
com possibilidades como o shopping, que a gente tem tanto movimento de passagem de pessoas, a gente está realmente fazendo uma escola pública de qualidade, a gente realmente está trazendo a ideia do desemparedamento, de se apropriar do território. A nossa escola ela é vizinha desse shopping, então isso tem um peso enorme. Lembra que eu falei para vocês sobre a mistura das cores? Sim. Então, esse trabalho ficou um trabalho que a gente podia chamar de Fauvista, como era o Matisse, que não misturava as cores. Mas se a gente for reparar em outros trabalhos, que deu um efeito também muito interessante, esse aqui, por exemplo, ó, já tem mistura de cores, já é diferente. Trazer a criança da escola pública para esse ambiente é fazer com que ela acredite que sim, o estudante da escola pública pode. A Lorena também está aqui, já acessei o QR Code. E também tem um textinho, né, Lorena, que você fez, que foi, de repente, a inspiração que você teve para poder fazer a pintura que você fez. Qual que foi a inspiração? Me conta. Eu me inspirei nos filmes que eu via na Galáxia e aí eu pensei nesses filmes e fui fazendo a arte. E eu gostei muito também, as cores neons deixaram muito destacadas e bonitas. A exposição Arte em Neon, Universo Galáctico, é um convite para acreditar no brilho da educação e na luz que cada estudante carrega consigo. Neste encontro de gerações, o plantio é apenas o começo. O pessoal da maturidade vem exercer um papel fundamental, compartilhar histórias e sabedorias, enquanto os jovens trazem entusiasmo e novas ideias. Quando a gente fala de equipamento integrador, na prática é muito difícil da gente ver. Então aqui a gente tem ele não só na teoria, mas na prática. Tem das crianças da EMF, o nosso grupo de terceira idade, moradores do território, os nossos estudantes. Então é ver isso acontecendo na prática. Agora você vai fazer o quê? Você vai cavar mais aqui no cantinho. Pode ser com a mão mesmo. Para ela ir bem no cantinho, assim, ó. Isso. Consegue? Assim, ó. Vou te ajudar aqui. Vocês cuidando da planta, vocês estão fazendo bem para vocês, para o planeta, que a gente precisa de respirar, né? E as plantas fazem a gente respirar. Livra da poluição, né? Então, sempre que vocês puderem, cuide de uma planta. Nunca maltrate. Entre uma muda e outra, o que se planta também é consciência social. A ação fortalece a relação com a natureza e ensina que o futuro se constrói com as raízes do passado. A troca geracional entre os idosos e os adolescentes em relação à questão do que tem trazido o mundo hoje em dia de ansiedade, tantas questões de saúde mental, socioemocionais, para eles é uma troca de entendimento de mundo. É um ambiente múltiplo de várias gerações participando ativamente em conjunto e mostrando a força dessa união para o céu, mas também para o território escolar. O conhecimento é um caminho de mão dupla. Enquanto alguns transmitem sabedoria de vida, os estudantes também compartilham o que aprenderam com os professores. Eu vou te ensinar como faz o plantio que eu aprendi do céu, tá bom? Tá vendo esse buraco aqui, ó? A gente vai pegar essa trepadeira e vai colocar aqui. E a gente vai pegar essa terra que a gente tirou daqui e vai começar a fazer assim. A gente fala que as colheitas vêm no decorrer da vida. Quando eles puderem passar aqui na frente e falar, isso foi eu que ajudei a plantar. Isso faz parte da minha história. Então aqui, ó, se a gente colocar uma orquídea aqui, que a orquídea gosta, ela vai entrando aqui, ó, porque as raízes dela vão ficar aqui dentro. Tá vendo? Olha que maravilha, você tá vendo? Ó, a gente amarra ela aqui, ó, e planta aqui. Aí a orquídea vai ficar aqui. Assim como na natureza, aos poucos floresce o desejo de fazer crescer não só árvores, mas também os vínculos e os aprendizados, provando que juntos o mundo se torna um espaço melhor e mais saudável. O processo interacional que a escola pode fazer das crianças com os idosos é uma questão de formiguinha mesmo, né? É como se a gente visse cada folhinha sendo buscada e sendo inserida num contexto diferente para a vida deles. Estar com os idosos, com certeza, não é uma questão que muitos vivem. Então, de pouquinho em pouquinho, eles vão entendendo que isso é possível e que isso é cabível naquela história. É muito importante, que é algo que a gente deixa, né? E a gente também aprende muito com eles. Não só a gente ensina, é recíproco. O Breno me ensinou. Tá certo, dá um abraço nele. Boa tarde, turminha.
Tudo bem? Sim! Então hoje, na nossa aula de Ciências Naturais, nós vamos falar sobre as misturas. Basta uma descoberta para despertar a curiosidade das crianças. Pessoal, vamos prestar atenção ali. A Emily está fazendo uma separação de qual mistura? Água e óleo. Que é uma mistura? Heterogênea. Muito bem. Ela está fazendo ali, né, a separação com uma pipeta. Mas não precisa sair da escola ou organizar um passeio para desvendar os mistérios da natureza. Dentro da sala de aula, nós estudamos toda a parte teórica dos conteúdos de ciências, né? De acordo com o currículo da cidade de São Paulo. E aí depois nós vamos investigar isso aqui em laboratório. As crianças, elas têm os conteúdos teóricos, né, em sala de aula. Só que muitas vezes elas não conseguem compreender. Então, quando a gente faz uma prática no laboratório, a gente consegue trazer para o plano visual, né? Então, isso facilita bastante com que elas tenham um melhor entendimento. O Laboratório de Ciências da EMF Paulo Duarte foi criado com o objetivo de mostrar que a ciência também faz parte do nosso cotidiano e que vai muito além da memorização. Eu tô gostando muito e até que é divertido. Hoje aqui, a gente pode ver algumas misturas dessas que estão no nosso cotidiano. Tipo, quando a nossa mãe ela faz o arroz, que vai a água e o sal. São iniciativas como essa que abrem caminhos para que as crianças possam se interessar pela ciência. E isso só é possível quando há contato direto com o universo científico. Para expandir ainda mais esse projeto, a escola buscou parceria com a Universidade Federal do ABC Paulista, que fica em um território próximo ao da escola, localizada na região de São Mateus, zona leste de São Paulo. Essa parceria deu ainda mais potência para a jornada científica dos estudantes. É um projeto de ganha-ganha. Ganham os nossos estudantes, porque aprendem com os estudantes da universidade e ganham os estudantes da universidade porque já praticam o que eles serão no futuro. Um estímulo potente que transforma o olhar e o comportamento dos alunos com a natureza. Os nossos estudantes, como todos eles, né, eles precisam de coisas além dos muros da escola, porque a aprendizagem não está só dentro da escola. Então, eles precisam conhecer outras realidades, outros mundos, então é muito importante. E tudo isso pode ser iniciado do jeito que eles mais gostam, com muita interatividade e descobertas. Um encontro para celebrar o poder da palavra. Bruno matou a mãe, matou o pai, os irmãos, os avós, os vizinhos, matou todo mundo de saudade quando ele foi para a faculdade. Poesia, música e encontros que transformam a sala de aula em um espaço de cura e pertencimento. Este é o Matéria Poética. O Matéria Poética é como se fosse essa matéria dentro da escola, uma matéria efêmera, uma matéria não palpável e ao mesmo tempo palpável, sabe? Então, como não tinha matéria poética dentro da escola, sei lá, tem português, biologia, matemática, outras coisas, mas não tinha matéria poética. É a criação artística tendo o próprio espaço para florescer. É libertador também, porque você pode falar o que você pensa, você pode falar sem medo, até descobrir novos dons, novos hobbies também. O sarau é um evento que propicia, além do protagonismo do aluno, porque eles podem fazer os textos de autoria, né? E enquanto eles declamam esses textos de autoria, eles fazem uma cumplicidade com os outros que estão assistindo. O projeto foi criado pelo Sarau do Binho para dar voz à arte produzida na periferia. O objetivo é essa troca, levar a poesia, né? A poesia que nós aqui da periferia nós fazemos, uma linguagem que é acessível, né? E a gente trabalha tanto com alunos de 8 anos até ensino médio. A gente percorre as escolas do nosso território. Se antes a voz do jovem era silenciada, agora é ouvida e reverberada com potência. Tô achando muito legal. É a primeira vez que você participa de um sarau? Sim. Deixa pra lá, se amanhã tirar você voar. Deixa pra lá.
Entre versos e canções, o Sarau do Binho faz da escola um lugar de encontro com a poesia, onde somente a arte consegue traduzir o que não é possível colocar em textos corridos. Lá em casa não tem água, nem comida, nem arroz, nem feijão, nem batata, mas assim que a gente vai sobreviver na nossa batalha. Na periferia nem sempre alegria, mas assim que a gente passa o nosso dia a dia. Queria acordar meio-dia sorrindo, mas na periferia nem tudo é tão lindo. As crianças da periferia também tem muitas crianças morrendo por causa de fome. Então, isso é muito triste pra mim, sabe? Porque assim, em casa eu tenho comida, tenho tudo, mas tem gente que na periferia às vezes nem tem casa pra morar. Quando falam de poemas tipo da Sofia, faz eu pensar sobre tudo que tá acontecendo à minha volta e eu não reparo. A poesia nasce da dor e também do amor. Quando sai do papel e encontra a voz, ela vira cura, libertação e inspiração. A gente vai para mais um intervalo, mas no próximo bloco, nosso olhar se volta para os estudantes já caminhando para os anos finais. É já já. Boas práticas de volta e agora o assunto é o chamado ciclo autoral. Shirley, conta pra gente o que é exatamente esse ciclo autoral. Sim, o ciclo autoral ele dá conta dos últimos anos do ensino fundamental, 7º, 8º e 9º anos, né? E o trabalho que a gente chama, como o próprio nome diz, trabalhando a autoria desses estudantes. Quais os objetos e objetivos que precisam estar presentes nesse ciclo autoral dos 7º, 8º e 9º anos? Nós temos um trabalho muito bonito pensado nesse protagonismo dos estudantes, né? Eles vêm de alguns anos, né, dos 2 ciclos anteriores, e em especial nesse ciclo, a gente tem uma proposta chamada de Trabalho Colaborativo de Autoria. A gente chama de TCA, onde os estudantes são convidados a pesquisar, a investigar o entorno da sua escola, do lugar onde ele está, o seu pertencimento, e buscar investigar aquilo que ele pode intervir para que a gente possa melhorar os aspectos sociais, os aspectos ambientais daquele lugar. Quais que são os maiores desafios desse ciclo autoral? Sim. Os desafios são muitos, né? São estudantes que estão vindo nessa perspectiva de pensar o seu próprio estudo, porque o currículo inteiro da cidade ele é pensado num duplo protagonismo. Do professor para pensar e pesquisar aquilo que o estudante precisa saber, e do estudante, né? O currículo é centrado nessa aprendizagem. Então, o estudante como aquele que participa ativamente do seu processo de aprendizagem. E os estudantes têm características específicas de serem curiosos, de quererem investigar. Então, o maior desafio é trazer esses questionamentos, trazer essas perspectivas de busca para dentro do ensino, do ciclo e dentro das áreas do conhecimento, entrelaçando todas elas. E como preparar bem o estudante para o ensino médio? É um processo contínuo, né? A educação básica que finaliza no ensino médio, ela é realmente processual. Então, quando você tem estudantes que são convidados a pensar e participar ativamente do seu processo de aprendizagem, eles têm uma oportunidade de entrar no ensino médio com essa característica de pensar como cidadão nos seus direitos e nos seus deveres e nessa busca constante pelo mercado de trabalho, pela busca constante de aprofundar os conhecimentos do ensino que nós damos no ensino fundamental, especificamente no ciclo autoral. Muito bom. E agora nós vamos ver as reportagens que ilustram essa caminhada dos estudantes nesses anos finais. O rap surgiu nos anos 70, lá no bairro do Bronx, em Nova York, como parte da cultura hip hop. É a fusão da música com a poesia.
rap é revolucionário. O rap salva muitas vidas e salvou muitas vidas no sentido de trazer elementos da realidade desses jovens e mostrar caminhos possíveis, né? Rap e matemática, será que isso tem a ver? A minha reação foi meio assim, chocada, porque é algo diferente, algo novo, algo que acho que nunca teve na escola, algo diferenciado, e eu gostei bastante, mesmo estranhando. O rap, além de ser uma arte, ser uma poesia cantada, ele traz exatamente a nossa realidade, né? Então o estudante ele vai aprender por meio da arte, por meio da música e da poesia, e vai aprender por meio da nossa realidade social. Caderno na mão, sorriso, expressão, sem tensão, sem refém, nem maior nem menor que ninguém. Galera, gostaram da música? O rap mostrado para os estudantes leva o título de Matemática na Prática. Não basta ter visão numérica, o rap me fez ter visão periférica. Einstein provou que energia é igual a MC ao quadrado. Eu descobri isso na 105 de rádio ligado. O primeiro desafio é analisar os trechos da música. Você vai pegar um trecho, escolhe um só, que contém matemática, e você vai explicar o que é que você entendeu desse trecho aqui. E o que será que os estudantes contam dessa conta toda? Juan, meu amigão, conta o que o grupo resolveu, meu irmão. Então, pessoal, aqui nos trechos que a gente pegou, a gente conseguiu identificar algumas frases, né, que tem a ver com a matemática, como, por exemplo, o X da questão, que acho que é álgebra, né? Álgebra. Aí tem também as frases somar, subtrair, dividir, de igual para igual, que no caso seriam elementos da matemática. Somar na missão, subtrair confusão, multiplicar cada ação, dividir caneca e pão, me chame de irmão, campeão, vida de cão pra nós não. Eu gostei bastante, porque eu gosto de batalha de rima, eu assisto bastante, quase todo dia, quer dizer. E eu achei um assunto bem interessante, porque como é algo que eu vejo no meu cotidiano, eu consegui aprender mais, entender mais rápido. Depois de alguns trechos analisados, é hora de pensar melhor sobre os cálculos. Então eu quero saber essa porcentagem de diminuição de pessoas indígenas, certo? Depois nós fomos para a lousa, eu peguei alguns outros trechos e fizemos exercícios matemáticos. Pegamos 500 anos de opressão, que a história se repete. Nós pegamos os povos originários desde o ano 1500, antes da invasão de Cabral e os demais portugueses, e analisamos a diminuição dos povos indígenas ao decorrer dos anos, né? Tanto a diminuição em milhões de pessoas indígenas, quanto também na porcentagem que deu mais de 97% da diminuição desses povos. Será que agora compreender matemática ficou mais fácil? A aula de hoje eu gostei bastante, porque a gente usou, né, trabalho em equipe, fizemos grupo, conseguimos desenvolver mais, conversar mais, interagir mais. Foi uma aula super divertida e eu gostei bastante. A educação vai muito além das disciplinas tradicionais. Ensinar é também mostrar possibilidades e caminhos para que os estudantes possam entender o próprio lugar na sociedade e as escolhas que cada um pode fazer para transformar o futuro. When I hit a beat, you know I'm coming with it. Grabbing a baton and then I'm running with it. When I get to old, you know my son will get it. Chegou o momento das apresentações dos TCAs, os trabalhos colaborativos de autoria. Um momento de celebrar os aprendizados e as conquistas dos estudantes do último ano do ensino fundamental. Como vocês sabem, hoje é um dia muito importante na nossa escola. É o dia em que vocês vão compartilhar com os colegas de vocês, com os familiares de vocês e com a comunidade as ODS que foram estudadas ao longo do ano. Eles vão entender a importância de se falar sobre isso, a importância das ODS para o futuro do nosso planeta. Os TCAs são projetos em grupo, nos quais os alunos pesquisam, criam e apresentam trabalhos sobre um tema, desenvolvendo autonomia e colaboração. O projeto TCA, Trabalho Colaborativo de Autoria aqui no MF Aclamado, tenta trabalhar desde o ciclo autoral, né? Claro, levando em consideração a formação dos estudantes desde o primeiro ano. No entanto, a gente vai fazendo aprofundamento e consolidação ao longo do passar dos anos. Pensando nas ODS, numa sociedade em que se pregam tantos valores, a gente formar essa consciência cidadã desde cedo, ali no ensino fundamental, isso vai perdurar pela vida inteira.
Ah, e falando das ODSs, elas são as metas globais da ONU para promover desenvolvimento sustentável, envolvendo temas como educação, saúde, igualdade, meio ambiente e redução da pobreza. Pensar as ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é importantíssimo para a comunidade. O Matheus, tudo bem, Matheus? Vamos conversar aqui. É um dos responsáveis por passar essas informações para a comunidade hoje. Qual é o seu trabalho aqui? O nosso trabalho aqui agora, pelo menos o meu, é apresentar ODS 5 e 8. O que prevê as suas ODSs? A nossa ODS, a primeira que é a 5, ela prevê a igualdade de gênero para a gente ter uma sociedade mais inclusiva, ainda mais no mercado de trabalho. E a ODS 8, ela preza pelo trabalho decente e o crescimento econômico. Na ODS 5, a gente vai ter o impacto do aumento da participação feminina no mercado de trabalho. Que com isso a gente vai conseguir elevar nosso produto interno bruto, chamado PIB. Como vocês podem ver no gráfico, a maior taxa é de emprego informal de 2023, com 58%. E jovens fora do trabalho e estudo, 21,7%. senhor como pai, mas também como morador do bairro, aprendendo através desse trabalho dos alunos. Como é que foi para você? Isso para mim é muito importante, né, na realidade, essa união da escola com a comunidade, trazendo o incentivo e a conscientização das crianças, né, que no futuro próximo, eles levando para casa essa experiência, esse conhecimento. Esse exercício que nós estamos fazendo aqui hoje, de fazer com que eles mostrem para a sociedade a importância de se atingirem esses objetivos, certamente vai transformar a mentalidade da população, do seu entorno, e vai formar, com certeza, uma comunidade com uma consciência cidadã muito mais aguçada. Viva a turma do 9º ano! Um momento de aprendizagem importante para uma nova vida escolar. E o TCA é fundamental para fechar essa fase com conhecimento e prática. Ao aprender, investigar e refletir, o jovem assume um papel ativo no mundo, tornando-se capaz de exercer sua cidadania de forma consciente e responsável. Sou negra e pobre, e mesmo assim tenho orgulho de mim. A cor da pele ainda é sentença, e eu sinto isso todos os dias. Uma das pioneiras da literatura negra brasileira, Carolina Maria de Jesus, se destacou por sua luta por reconhecimento e igualdade social. O projeto Baobá Literário nasceu na sala de leitura da MF Benedito Calixto e ele existe para que as crianças tenham acesso a diferentes obras literárias nos contextos da africanidade, mulheres negras que escreveram, para que eles se sintam representados também, vistos dentro desse projeto. Sejam bem-vindos! E aí, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre o nosso projeto, né, da Baobá Literário. A gente já trabalhou durante um tempo sobre a escritora Carolina Maria de Jesus e agora a gente vai aprofundar um pouco nesse livro, Quarto de Despejo. Mas antes da gente iniciar, eu queria fazer uma apresentação para vocês de uma pessoa muito importante, que é a Andréa. Uma salva de palmas, Andréa, gente, por favor. A Andréa, ela também estuda nessa escola, só que ela estuda à noite no ensino de jovens e adultos. Ela e a turma dela, junto comigo, elaboraram, pensaram e compuseram a nossa Baobá, né? Então hoje a gente só pode ter esse projeto por conta desses estudantes da noite aí do EJA que fizeram esse trabalho pra gente. Baobá é uma árvore africana que é símbolo de força, de resistência, de ancestralidade. E a gente tem a patrona da sala de leitura, que é a Carolina Maria de Jesus, que ali no seu momento histórico foi um símbolo de resistência, de força, de coragem. E esse nome ele surge para criar essa interface mesmo com a Carolina Maria de Jesus. A Escola Benedito Calixto está inserida num território de 2 bairros, né? São territórios periféricos, são territórios onde a população, em sua maioria, é uma população carente, com alto índice de vulnerabilidade, com muitas questões de violência. Então, trabalhar essas figuras, essas autoras, esses textos
é extremamente importante para um reconhecimento, né? Para eles olharem e entenderem, se entenderem enquanto seres sociais no mundo. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre não envolve no negócio da nação. A história da Carolina é um exemplo para nós. Tipo, porque você lê, você fica triste, você fica, nossa, ela foi guerreira. Com esse projeto, a gente aprendeu a ter um senso de realidade maior, para a gente ver como é que era a nossa sociedade, como que era a fome, como que era a pobreza, coisa que não era muito falada. Então a gente aprendeu muito mais sobre o Brasil. Aprender mais sobre a cultura negra, como uma cultura tão rica que enriqueceu tanto a cultura do nosso país, é super importante para a sociedade em geral. Uma lição de moral para os dias de hoje, porque assim, a gente aprendeu demais, nós aprendemos demais sobre a história dela, sobre a árvore, porque tem assim, uma parceria muito grande entre as duas. É preciso acreditar. Ser professor, para mim, é também acreditar em mudança, é acreditar que é possível fazer o novo, é possível pensar em formas e maneiras diferentes de tocar, né, esse estudante, para que eles também tenham uma perspectiva de vida, um projeto de vida, que eles tenham possibilidade de sonhar também. Começa jogando pra direita, vai! Hip hop, dança e teatro. Você não conhece a lenda da loira do banheiro? Ah, coisa de criança, né? Ah, então tá bom. Bata na porta mais 3 vezes. A arte como ferramenta a favor da educação. Aqui nessa escola, na Zona Leste, os estudantes ocupam um palco do auditório e trabalham inúmeras habilidades ao mergulhar nas práticas culturais. Eu sou professora de dança há mais de 20 anos, eu também fiz teatro e eu levei isso para a escola para poder estimular os alunos também na parte, né, de pedagógica, que é leitura, escrita, melhorar a dicção, a concentração, a organização. O projeto Escola no Palco começou pequeno, mas hoje reúne dezenas de estudantes do ensino fundamental. No contraturno escolar, eles ensaiam coreografias, apresentam textos teatrais e ainda se aventuram na produção do cenário, do som e da iluminação. Qual é o nosso lema? Destaque! Escola no palco é destaque! Então eu quero que vocês se destaquem. E o que antes parecia impossível, hoje não é mais. Eles aprendem a superar os próprios desafios, melhoram a autoestima, a vergonha de falar em público e se apresentam para a plateia lotada. Devagar, encarou, jogou. Mais do que apresentações, o Escola no Palco construiu um espaço de pertencimento. Os jovens encontram apoio, criam laços e entendem que a escola também é espaço de cultura e lazer. Graças à professora, hoje em dia eu consigo me comunicar mais assim com as pessoas. A minha voz, quando é preciso, eu sei, meio que ajustar ela. Quando é coisa mais séria, eu consigo ter a postura. Os resultados já são vistos fora da escola. Para as famílias, participar de atividades como estas é motivo de orgulho e uma oportunidade de ver os filhos em um papel muito importante, o de protagonizarem as próprias vidas. Evoluiu muito nas atitudes, no comportamento e no desenvolvimento dela corporal também, com a dança. A arte, ela é inclusiva. Ela é inclusiva. E, na verdade, assim, desde o momento em que eu comecei a me inserir no meio artístico, foi bem que um divisor de águas, onde eu pude criar, basicamente, autoestima, né? Acabei tendo mais autonomia em si, porque, querendo ou não, a deficiência em si, ela te traz muita reclusão, né? Então, acaba que depois de um tempo em que a gente começa a se inserir no mercado, e também nessa questão do mundo artístico, a gente acaba tendo essa autonomia também e dando mais visibilidade para nós mesmos, né? A gente vê as crianças com dificuldade de aprendizagem, que a partir da participação do projeto, ela se torna mais autônoma, melhora a fluência leitora, melhora a escrita. A arte, ela pode, sim, ser um divisor de águas para todo mundo, mas ela, além do mais, ela consegue fazer com que a gente se encontre para além de.
Em um tempo em que a sala de aula disputa a atenção com as telas e as redes sociais, é um grande desafio para os professores encontrarem novas formas de despertar o interesse dos estudantes. Mas, nesta escola na Zona Leste de São Paulo, a matéria ganhou um aliado curioso. Como professor de matemática, eu vejo a falta de interesse de alguns alunos, até por falta de conhecer um pouco mais a matemática, porque eu acho a matemática linda. Então, a gente precisa buscar maneiras de tornar a matemática mais interessante. E os jovens são ligados em tecnologia. Eles adoram tecnologia. Então, a ideia era juntar a tecnologia com a matemática. Então, quando a gente pensa em aliar esses conteúdos, esses tipos de conhecimentos, a gente consegue contextualizar melhor e as crianças têm a aprendizagem com mais significado, né? Mais significativa. Acho que é bom, né, para hoje em dia, né, aprender essas coisas que vai, tipo, evoluindo, mas que a matemática não é uma coisa inútil, é uma coisa que você vai aprendendo e levando para a vida. Luizinha acendeu e está funcionando. E aqui ele vai medir a temperatura, já está medindo, ó, 22 graus. O desafio é construir uma mini estação meteorológica. A proposta é simples e inovadora. Criar ferramentas para medir a temperatura e a umidade em diferentes espaços da escola. O objetivo é transformar cálculos em descobertas reais sobre o clima e o planeta. A atividade faz parte da disciplina Fortalecimento de Matemática, que acontece no contraturno escolar. Mas não são só os números que aparecem por aqui. Os estudantes também aprendem sobre programação, robótica, geografia e conscientização ambiental. Tudo de forma prática e colaborativa. Assim, aos poucos, os que apresentavam alguma dificuldade com os números vão se transformando em pequenos cientistas. Eles percorrem os corredores, o pátio e exploram os ambientes para medir as variações do clima. A cada espaço, uma anotação. A gente acabou de anotar lá de cima da sala, né? A gente anotou a temperatura e a umidade da sala onde começou o projeto. E agora a gente anotou a temperatura e a umidade aqui do pátio. E não é que na quadra o resultado foi diferente? Os números revelaram a relação entre calor e umidade, ou seja, que quanto mais o sol batia, mais a umidade caía. Um exercício que conecta a matemática com a realidade das mudanças climáticas. Qual é a maior temperatura e qual é a menor? De volta à sala de aula, os dados viram contas no papel e tudo ganha mais significado concreto. A tecnologia conseguiu trazer um engajamento maior de todos eles e esse engajamento conseguiu engajar ainda mais a matemática, a geografia, o interesse deles pelas outras matérias. Muito bom. Objetivo cumprido, né? Cumprido. Muito obrigada, Shirley, pela sua participação nesta jornada pela educação. Obrigada pela presença, viu? O prazer foi todo meu de falar um pouco sobre o currículo da cidade de São Paulo. Obrigada, Shirley. Obrigada, Emília. O Boas Práticas de hoje fica por aqui. Feliz Ano Novo e até a próxima. Tchau, tchau.